Vamos lá. Podemos começar. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início, então, à nossa escola bíblica, né? Vamos iniciar hoje uma nova lição, uma nova série, né? Que tem como tema uma igreja para a cidade, o desafio da missão urbana. E é interessante porque a gente já tem um ministério quase com esse nome, né? De missões urbanas. E aí hoje essa lição vem num momento muito importante para nós também, né? Para nós entendermos a nossa realidade, podermos aplicar mais no nosso dia a dia, aprender mais e contribuir mais para as cidades, que a gente vai aprender um pouquinho a respeito disso, né? Então, eu convido a todos a acompanharem a leitura bíblica que eu vou fazer do texto, que é a base da lição, dessa primeira lição, né? E aí nós vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos abençoar nessa escola bíblica, que nós possamos aqui aprender um pouco mais. O texto base da lição está em Gênesis 4:17. E a palavra do Senhor diz assim: Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho, Enoque. Então, com base nesse texto bíblico, nós vamos, neste momento, orar ao Senhor nosso Deus. Vamos orar todos juntos? Santo e onipotente Deus, grande Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigada, Pai querido, por podermos estar juntos aqui nesta noite para estudarmos a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque nós estamos findando mais um ano, estamos na última semana, né, do ano de 2020 e até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos socorrido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós neste ano. Mesmo em meio às dificuldades, às dores, momentos muito tristes para muitas famílias, de luto, de tristeza, mas o Senhor esteve ao lado de todos os teus filhos, fortalecendo, ajudando, socorrendo. E nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Obrigada por podermos juntos estudar a Tua Palavra. E neste momento, que é um momento tão importante de estudo da Tua Palavra, nós pedimos a Tua direção, a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Purifica a nossa língua, purifica o nosso pensamento, para que tudo que nós vamos falar aqui, tudo que nós vamos discutir, tudo que nós vamos conversar, esteja sempre com base na Tua Palavra, esteja de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que em nada nós venhamos te ofender, que nada nós venhamos a te escandalizar ou fugir da Tua Palavra, mas que seja sempre a Tua verdade, o Evangelho Santo que prevaleça em todos os momentos. Fica conosco, Senhor nosso Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? E aí a nossa primeira lição, que tem como tema a teologia da cidade. E eu achei bem interessante quando eu comecei a ler aqui a lição, até na introdução, né? Que já fala ali sobre números estrondosos de pessoas vivendo na cidade, né, nas regiões urbanas, das pessoas, né, de 1950, olha, apenas 28% da população brasileira vivia nas cidades. O resto era tudo na zona rural, na zona, né, no interior, como normalmente a gente fala. Né? E agora, segundo o IBGE, em 2010, isso já foi há 10 anos atrás, né? Se a gente parar para pensar, essa informação de 10 anos atrás, nós já temos 84% dos brasileiros vivendo nas cidades. Então, quer dizer, as pessoas realmente saíram da zona rural, do interior, e vieram para as cidades. E aí eu fiquei pensando, porque normalmente quando uma pessoa, né, até a gente vê às vezes em filmes, novelas, coisas, quando alguém vai sair da zona rural e vai para a cidade, pessoas falam, você vai para a cidade grande, mas lá é outro mundo, lá é diferente, lá as pessoas são diferentes, lá o pensamento delas é diferente, elas se vestem diferente, elas falam diferente, elas vivem um mundo diferente. Sempre teve essa ideia, né, de interior, de zona rural, de uma certa até inocência que as pessoas detêm quando moram nas cidades menores, né?
e daquela, digamos assim, aquela vida mais mundana da cidade, né? Da zona urbana, onde as pessoas vão. E aí as pessoas sempre falam assim, cuidado, que lá vão te enganar, lá vão te corromper, lá você pode se perder, cuidado para não cair na vida, né? Sempre tem essa ideia de cidade grande, né? E aí, a gente, ali lendo a lição, né, eu fiquei pensando, né, que Deus, a cidade grande, ela sempre esteve na ideia, nos pensamentos do Senhor, né? E se a cidade grande, e é interessante ali que eu peguei uma frase que está na lição, que eu achei muito legal, que é assim, que ela funciona como uma lupa para o ser humano, né? E achei muito interessante, é como uma lupa que destaca o melhor e o pior do ser humano, porque é onde a gente tem acesso a tudo, né? A todas as coisas. Porque o lugar é muito grande, você se sente liberto, livre para fazer o que quer, né? E aí a gente fica só com essa ideia ruim de cidade grande, mas na verdade nós é que temos que fazer com que essa cidade grande seja diferente, né? Ela tem esse aspecto ruim, tem um aspecto bom, mas nós somos peça fundamental aí dentro, né? A gente vai descobrir isso, que nós cristãos, nós cidadãos do céu, somos peça fundamental ali para que as coisas possam acontecer de forma diferente e, de repente, a gente conseguir mudar esse conceito, né, que tem de cidade grande e de cidade pequena, da mocinha do interior, inocente, e da menina da cidade grande, que não é inocente. Que coisa, né? É interessante isso. E a Bíblia vem trazer isso para nós, né? De uma forma como a gente sempre olha com esses olhos, mas às vezes não olha com os olhos da Bíblia, né? Da palavra do Senhor. E daí o Senhor vem e destaca isso de uma forma tão clara para nós, né? E da importância que nós temos do Evangelho para a gente falar para essa cidade grande, né? Para essas pessoas que estão ali. Então, a gente já vai partir para a lição, para os tópicos da lição. São 3 tópicos que a lição tem, né? O primeiro é a definição de cidade, o segundo tópico é a cidade da Bíblia, e o terceiro tópico é a teologia da cidade. Eu achei até bem interessante isso aqui. Eu nunca tinha pensado dessa forma quando comecei a ler e observar os textos de Gênesis, tudo como começa lá e como caminha e como fecha lá em Apocalipse, né, naquela cidade linda e maravilhosa, e se começa a pensar nas coisas e Deus vai abrindo teus olhos, né? É uma coisa muito diferente, né? Então, vamos lá para o primeiro tópico, né, da nossa lição, que já vai falar um pouco da introdução ali, e eu queria passar para o pastor, para ele já fazer um arremate inicial para nós aí, geral. Em cima já descer da primeira pergunta, que tem como base ali a introdução, né? E comente sobre o processo de urbanização. Eu achei muito interessante isso, que está acontecendo no mundo, e especialmente no Brasil. Tal processo traz desafios práticos para a igreja? Olha só, né? Acho que o pastor pode falar aí para nós, já dentro de algumas coisas que a gente já tem vivido e está vivendo, né? Pastor, a palavra para o senhor. Paz, a paz do Senhor a todos. Prazer mais uma vez nós estarmos discutindo, né? Refletindo sobre a palavra de Deus nesse novo cenário, né? Cada lição bíblica nos traz um novo cenário e nesse novo cenário traz a cidade. Muito bem comentado aí e hoje muito especial a Gel também estar conosco e fala de missões, né? E missões na cidade, missões urbanas, né? E a gente amplifica, inclusive a ideia amplifica a visão essa questão da missão, né? Da missão na cidade, a missão urbana e quais são os desafios e a cidade, né? Ou que as pessoas na cidade, ou que a vida na cidade traz para nós. O processo, né, como foi falado, de urbanização, ele veio crescendo,
teve um boom muito grande, né, na Revolução Industrial, a gente sabe disso, né, as máquinas tomaram conta e houve uma migração muito grande e a escalada foi gigantesca. Hoje em dia, a gente vê muito isso. Por mais que muitos irão voltar hoje, né, para o rural não está tão mais rural, né? Você vê aí máquinas de R$ 1 milhão, máquinas de R$ 1,5 milhão, e são completamente robotizadas, né? E é algo fantástico também. Então, a ideia também de rural hoje é quase uma, eu não vou dizer uma ilusão, mas é algo distante, né? Por mais que existam rurais ainda, principalmente no Brasil, né? Quando a gente fala de Brasil, as áreas rurais, elas são gigantes ainda, né? Até porque a área rural, a gente não fala só de lugar de plantio, lugar de colheita, mas a gente fala de lugares distantes de cidades grandes, né? A gente faz essa divisão, né, da metrópole, né, da grande cidade, da cidade osmopolita, da cidade onde reúne um monte de pessoas, pessoas vindas de todos os lugares, pessoas onde gente vinda de todos os lugares, e as pequenas cidades dos estados, enfim. A lição ela traz uma definição de cidade, o seguinte: basicamente podemos definir uma cidade, uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais, né? De maneira simples, Barro define cidade como uma área urbana onde todos lutam buscando sobrevivência. E aí é interessante a palavra sobrevivência, né? Traz o contraste com a ideia do rural. A ideia do rural é viver na liberdade da natureza, viver, né? Você planta e come e planta, uma ideia como é que chama? Uma ideia mais de fugiu o nome, né? Mas mais naturalista, né? Uma ideia mais Verdade. naturalista. Você planta, você come, a ideia mais lúdica até, né? De É, você não precisa de agrotóxico, e também não é tão verdade assim. Mas é a ideia que a gente tem. E a ideia das grandes cidades é o seguinte: eu vou para lá porque eu quero enriquecer, eu não tenho emprego. De alguma forma é até uma ideia, e às vezes é até uma ilusão, né? E muitos têm. Mas é a ideia da sobrevivência. E muitos, né, Gel, a gente vê, e inclusive estão na rua diante dessa ideia de, olha, eu vou para a cidade, eu vou ali, aí, né? Vou dizer aí, estamos no virtual, mas é da Fazenda Rio Grande, né? Aí, na Fazenda Rio Grande, nós vemos muitos estão na rua justamente nessa ideia de eu vou para a cidade, eu vou sair do meu lugar de origem e vou prosperar, vou arrumar emprego e tal, e a história não acontece assim. E aí entra o desafio da igreja, né? A gente vai comentar mais para frente sobre isso, mas aí entra um dos grandes desafios da igreja, né? Como nós respondemos a isso? Como nós enfrentamos isso? A cidade, né, ali ainda na lição, ela traz 3 características básicas vistas em uma cidade, era vista, né? Não sei se está nessa pergunta ainda, mas ela tá traz na segunda, mas pode falar já, não tem problema, a vamos gente já vai emendando. emendar? Comentando tudo junto aí. Ela traz 3 características, né? Eram vistas como ideais, né? De uma cidade, Sim, mas também é utópico também, né? E seria estabilidade, né?
diversidade e produtividade, né? Ou seja, uma cidade ela deveria ter estabilidade no E. Puxa, emprego para todo mundo, saúde para todo mundo, moradia para todo mundo. É um sonho, né? É um sonho. Seria um ideal. A questão da diversidade, pessoas, né, de todos os lugares, pessoas vindas de todos os lugares. Você pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, você vai ver vários lugares e, por exemplo, tem um lugar, é só um bairro onde tem pessoas alemãs, né? Vai outro, tem pessoas vindas da China, bairros totalmente chineses, né? Você vai em outros, tem bairros, enfim, totalmente setorizados, assim. Então, você vê uma diversidade muito grande. E a questão da produtividade também, né? Indústria, comércio, empresas, enfim. Então, esse ideal eles são coloca. Mas para a igreja é um Interessante, né? grande desafio. Pode falar. Não, é interessante que dentro dessas essas três coisas, essas três características que o senhor falou aqui, né, que a lição coloca também como características da cidade, é que faz as pessoas saírem lá daquela zona rural e vir para cá. E muitas vezes são essas três coisas que fazem com que elas se percam e aconteçam exatamente a situação que nós vemos, né, ali no Missões Urbanas, daquelas pessoas que acabam na rua justamente por causa em busca dessas três coisas muitas vezes, né? Porque quando vem para essa cidade grande em busca da estabilidade, às vezes não vem preparado na questão de trabalho, né? Não vem preparado para poder trabalhar, não tem formação, não consegue se estabilizar, né? Não consegue ter a segurança que muitas vezes até a zona rural, a cidade menor, como a gente pode colocar uma cidade menor, ela transmite mais segurança. A gente sabe de cidades que as pessoas não tem só cerca nas casas, baixinhas, pequenininhas, diferente de hoje em dia, que a gente mantém, né, chave no portão, tudo, né? Não tem essa estabilidade, não consegue a questão aqui da produtividade, não consegue produzir e acaba na rua. Né? E aí vem os grandes problemas, né? Como o senhor falou, da igreja poder se posicionar com essas pessoas que estão na rua, às vezes vai para a prostituição, vai para o vício, vai para tantas outras coisas que acaba oferecendo, né? A Pessoas sem Gel vai lembrar estrutura. de um rapaz que nós assistimos. Ele veio, não lembro de qual cidade do interior, veio de Arona, de caminhão e tal, e veio para trabalhar e estava ali perdido, né? Tava até acho, no posto 21 ali, né, Gel? Ali tomando banho, recebendo alimento e tal, procurando emprego, mas um rapaz novo, não sei se tinha 18 anos, não sei se tinha isso, né? Mas estava ali completamente perdido. Esse rapaz, inclusive, ele nos deixou um pouco chocados na noite que nós o encontramos, né, pastor? Porque, na verdade, assim, as pessoas realmente, elas veem as grandes cidades como um lugar de refúgio, achando que lá elas vão ter segurança, que elas vão encontrar empregos, quando, na verdade, muitas vezes a cidade cresceu tanto que já não tem mais nada a oferecer a essas pessoas. A gente vê a cidade de São Paulo, ela cresceu tanto e abrigou tantas pessoas que hoje não tem mais para onde ir. Essa é a grande verdade. Por que há muitas enchentes lá na capital paulista? Justamente porque se multiplicou muito as moradias, principalmente aqueles lugares menos favorecidos, e aí a gente vê coisas assim acontecendo que numa pequena cidade não aconteceria. A própria criminalidade, ela cresce muito também dentro dessas cidades gigantescas, e a gente vê muitas pessoas pelas ruas. A gente, olhando, eu moro aqui na fazenda há 10 anos, olhando para a fazenda de 10 anos atrás, hoje ela está irreconhecível em vários aspectos. Inclusive, e o mais principal que eu acho,
é nessa questão de moradores de rua, pessoas que estão em situação de rua. Era bem raro a gente ver uma pessoa. Hoje, o que mais se vê é pessoas pelas ruas. O centro de Curitiba mesmo também é algo assim que ficou chocante, assim, nessas questões também, porque as pessoas realmente elas saem da zona rural, vamos dizer assim, ou do interior, como aqui fala, achando que elas encontrarão coisas melhores na cidade grande, e elas se deparam com grandes desafios, e um desses desafios, irmã Luciane, é justamente isso que você falou da questão de estar preparado, ou seja, a pessoa não tem um currículo adequado para, sei lá, trabalhar numa empresa, entrar na indústria, né? Porque o que mais as pessoas procuram é a questão da indústria, e aí elas acabam se perdendo e ficando pelas ruas, porque às vezes não tem nem dinheiro para retornar para a sua cidade, para o interior, para a zona rural, onde ela vivia com a família, que estava ali no aconchego da família. Às vezes vem somente com o dinheiro da passagem só da vinda, e acaba ficando por aqui. Então, acaba vivendo pelas ruas. Isso é muito triste, porque a gente viu essa lição, ela vem para ampliar a nossa visão e mostrar para nós que nós precisamos fazer algo, que nós, como Igreja de Cristo, precisamos nos levantar realmente de fato e fazer algo, porque as pessoas estão perecendo, as cidades, a fazenda, veja o tanto de pessoas que tem hoje, né? Graças a Deus que tem vindo bastante empresas para cá, vai suprir bastante a necessidade do povo fazendense, mas ainda assim nós temos o grande desafio que é de pregar a palavra de Deus. Então, essa lição, ela realmente, ela vem assim para nos abrir mesmo a mente e abrir os nossos olhos realmente, e que nós precisamos fazer algo para ajudar a nossa cidade, ajudar as pessoas que vivem próximos de nós. Lu, não só isso, né? Mas também nós somos desafiados com o crescimento da cidade, né? Com essa densidade demográfica, a nós manifestarmos a nossa fé no meio urbano, né? A questão da teologia pública, né? Como a nossa fé impacta, como a minha vida impacta as pessoas e a sociedade à minha volta. Essa série de lições, né? Ela vem nos desafiando a nós chamarmos, né? Uns aos outros, a chamarmos, eles não são cristãos também, a manifestarem a fé nessa sociedade corrompida, nessa sociedade desmoralizada, nessa sociedade afundada em pecados. Porque quanto mais gente, né? Quanto mais desestrutura, quanto mais mazelas sociais, quanto mais ruptura de sistemas, mais o pecado vai influenciar. E quanto mais o pecado influencia, mais nós temos de manifestar a nossa fé. Mais a nossa teologia, ela tem de sair das quatro paredes, né? Ou seja, ela tem de impactar e tem de se tornar pública, ela tem de se conectar com as pessoas fora da igreja, né? Trazendo para o nosso contexto. Nós sabemos a doutrina em si, e a doutrina ela não pode ficar presa e ela não pode impactar só em estar dentro. Ela precisa impactar em estar fora. E ela precisa se conectar em estar fora. E aí é um grande desafio, né? Como a minha fé, como a minha teologia, ela vai impactar essa cidade. Como eu vou influenciar a minha cidade com a minha fé e a minha teologia, né? Como a minha guarda no sábado impacta os que me rodeiam, impacta a minha cidade. Como a minha abstinência impacta a minha cidade. Como o amor
eu professo, ela impacta a sociedade e me rodeia. Então, nós estamos falando de teologia pública, né? Nós falamos muito... Até quando eu estava... Pode falar, pastor. E depois eu faço meu complemento. Tá. E daí eu já encerro nessa parte aqui. Nós falamos muito de Tranquilo. teologia dogmática, dogmas, e teologia sistemática, né? A questão de internas, questões internas nossas, teologia para nós mesmos, né? Entre eu... Discussões que nós, né, abrimos para nós, né, para nós aprendermos mais, né? Mas não faz diferença para a pessoa lá fora, na verdade, né? Perfeito, perfeito. E aí, e os outros? E a cidade? Né? Como a minha teologia interfere eles, moradores em situação de rua, mas não só neles, nos meus amigos que não são cristãos, nos meus amigos de trabalho, nos meus parentes e não são cristãos, nos meus parentes e não servem a Deus da maneira que deveriam servir, no prefeito, no vereador, no vendedor de cachorro-quente, no cara da banquinha, ele faz show de malabares no sinal. Como a minha fé ela se torna pública a tal ponto de impactar e transformar essa sociedade. Aí está o desafio dessa sociedade. E aí, até dentro dessa mesma questão, uma coisa que eu pensei quando estava estudando a lição, né? A gente pensa muito em como que essas coisas vão, muitas vezes, como que isso tudo, essa situação toda da sociedade no geral, né, nós estamos inseridos, vai impactar a igreja. Mas, porque como que essas pessoas vão vir até a igreja? Mas será que não é a igreja que tem que ir até elas? Né? Porque às vezes a gente fica aí esperando que essas situações batam na nossa porta. E, na verdade, seria o caminho contrário, né? É nós que teríamos que ir até eles para poder fazer a grande diferença, né? Porque para eles, talvez, isso tudo que o senhor falou, a gente está num mundinho nosso muito bonitinho dentro da igreja, né, fechado em quatro paredes, e é tudo muito lindo para nós. Quando a gente, né, faz as nossas discussões, quando a gente faz alguns, né, nossa, e como é que faz? Mas para eles não vão bater na nossa porta, porque esse nosso mundo é muito diferente do mundo deles. Eles não vão ter coragem de chegar até nós. Então, talvez para nós fazermos essa diferença, a gente só vai se ver desafiado, na verdade, se a gente abrir a porta e ir para o lado de fora, né? Então, assim, às vezes a gente fica esperando, quando, na verdade, nós deveríamos ir. Acho que o grande desafio é esse, né? É a gente abrir a porta e sair, e não esperar que eles venham bater na nossa porta e a gente atender, né? Que foi mais ou menos, na minha opinião, assim, quando eu comecei a pensar e lendo a lição, eu lembrei de como surgiu missões urbanas na nossa igreja, né? Foi assim. A gente abriu, tentou fazer com que as pessoas viessem, os vizinhos, né? Não foi, né? Era essa a intenção, um café para os vizinhos. A gente queria que eles viessem para o nosso mundinho, bonitinho, pessoas cheirosas, né? Pessoas bonitinhas, vizinhos lá da igreja, bonitinhos, né? Todo mundo organizadinho. Ninguém foi, né? E aí, o que aconteceu? A gente teve que abrir o portão, abrir a porta e sair para ir buscar aqueles que realmente precisavam para que eles viessem. E daí veio o que não era cheiroso, veio o que estava sujo, veio o que estava barbudo, o que estava com vício, o que estava perdido. Você vê a diferença das coisas quando a gente, né? As atitudes, né? E aí a gente vê como que as coisas vão trabalhando, né? E aí a gente começa a ser uma igreja para a cidade, né? Exato. E aí a gente começa a ser igreja, porque igreja é sair, a igreja é sair para fora, né? Isso é ser igreja. Igreja não é entrar. A igreja não é ficar. A igreja é sair para fora.
Então, aí a gente começou a ser igreja. Talvez nós existamos há muito tempo, mas começamos a ser o que nós devíamos ser há pouco tempo. Então, assim, essa lição vem a consolidar o que nós começamos a aprender, né? A gente começa a ser uma igreja para a cidade. E não só moradores de rua, mas há tantos quanto estão precisando de Cristo, né? Quantas pessoas com Exatamente. muito dinheiro e sem nenhum amor estão morrendo, né? Estão carentes, Exatamente. né? Então tem um mundo de gente na Fazenda Rio Grande que está precisando, né? E nós estamos aprendendo e a gente tem tudo, né? Para ser essa igreja. E essa lição nos ensina, Exatamente. né? Nos ajude a aprender isso aí e amplificar esse Fazer nosso, diferença. esse nosso entendimento. Legal, isso mesmo. Glória a Deus. Vamos seguir. Quer falar, Gel? Não. Não? Eu vou passar a pergunta 3 para você, e aí você já emenda aí o seu comentário, né? A pergunta 3, e ela vai falar que um negócio interessante, assim, olha, leia Gênesis, passou a abrir alguns textos bíblicos, e diz assim, comente com a classe, de modo panorâmico, como a cidade é apresentada na Bíblia Sagrada. E aí a gente vai entrar nessas questões que a gente já falou aqui, da nossa realidade, né? Mas, às vezes, a gente vê com um olhar e a Bíblia nos apresenta, às vezes, até de uma outra forma, com outro olhar, né? E aí eu queria que você fizesse seu comentário, colocasse as suas questões também dentro dessa questão aqui da cidade para a Bíblia Sagrada, para nós, na nossa realidade hoje, né? Como o que impacta, para nossa cidade Fazenda Rio Grande, para nossa igreja dentro da cidade de Fazenda Rio Grande, que é o nosso campo, né? Que é a nossa realidade. O que você pode compartilhar conosco aí? Pois é, a Bíblia Sagrada, ela traz para nós aqui, mostrando dois lados, né, da questão de ser cidade, né? A cidade que cresce demais da conta e acaba se tornando também não somente um lugar de produtividade, da questão da indústria, do comércio, né, e tudo mais, mas também traz a questão da maldade, porque a maldade, ela também cresce. Conforme as cidades vão crescendo, a maldade também, infelizmente, se espalha, né, porque a gente, pelo fato de ter pessoas de todos os tipos, de todas as religiões, de todos, né, uma diversidade muito grande de pessoas, a maldade também ela cresce, né? Não só a questão do emprego ou outras coisas assim, mas também a questão da maldade. Mas também a Bíblia também traz para nós, e a própria lição também, mostrando para nós o outro lado, né? Que é o lado de buscar a Deus, que é o lado da cidade que pode ser apresentado o evangelho como os discípulos faziam, né? Levavam o evangelho de Cristo e pessoas se convertiam nas cidades, né? A gente vê o Antigo Testamento, muitas cidades rebeldes, cidades inclusive que foram castigadas, que foram queimadas, como Sodoma e Gomorra. A gente vê a questão da Babilônia, uma cidade também de povo terrível, também cruel, principalmente com o povo de Deus, né? Mas a gente também, eu me lembrei, enquanto eu estava lendo a lição, eu me lembrei da época que Jonas foi pregar para Nínive, uma cidade totalmente rebelde, que estava fora do contexto de Deus, mas aí entra Deus ali, através do profeta, a palavra de Deus, uma palavra de arrependimento, e as pessoas se arrependeram, e Nínive foi salva, né? Nínive foi poupada do castigo, foi poupada da justiça divina, né?
E a gente vê o Novo Testamento, muitas cidades sendo de Cristo, recebendo a palavra de Deus, pessoas se convertendo na cidade. E aí eu estava vendo aqui que na lição ela diz que é nas cidades, ou nas cidades, onde há o maior número de semelhantes a Cristo. Então, tem sim esse lado ruim da cidade, que devido ao crescimento, aí talvez a falta de estrutura, também a maldade cresce bastante, mas também tem o outro lado, que é da pregação da palavra. E aonde ela pode se expandir mais é justamente na cidade. E é justamente no mundo, no meio que nós vivemos, né? E nós temos a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Nós moramos numa cidade que é abençoada, abençoada mesmo. A Fazenda Rio Grande aqui, onde a maioria de nós que congregamos aqui reside, é uma cidade abençoada. Claro que ainda falta muito, porque falta nós fazermos, né? Falta nós fazermos. Falta muito ainda. Mas é uma cidade abençoada e a gente vê realmente o Evangelho de Cristo sendo pregado. Claro que a gente precisa ainda haver um grande despertamento ainda, bastante pessoas do nosso meio, mas graças a Deus que já tem alguns de nós se levantando para abrindo aí a visão, né, para que Deus seja glorificado na cidade, né, que é onde o Senhor nos inseriu. Eu me lembrei que eu tinha 9 anos quando fui para a cidade. Com 9 anos, eu nasci no campo, eu nasci na zona rural. E fui para a cidade aos 9 anos. E aos 16 anos, eu fui para a capital paulista. Para mim era um outro mundo, porque a cidadezinha que eu morava era um ovinho, era menor que a fazenda, no interior do estado de Sergipe. E depois fui para a capital paulista, né, onde, meu Deus, milhares de nordestinos iam achando que era o céu. Eu não fui especificamente por causa disso, né? Havia uma outra necessidade. Mas a gente vê o quanto Deus é bom, o quanto Deus é poderoso realmente e faz coisas extraordinárias na vida dos filhos dele. Mas ainda tem muitas coisas que nós poderíamos oferecer às pessoas para que Cristo seja manifesto na vida delas. Então é isso. Os dois lados aí de ser cidades, né? A cidade grande, onde tem muitas coisas boas para oferecer, mas também muitas coisas ruins. Vejam quando a criminalidade cresceu na nossa cidade. Se a gente abrir esse tal aí de banda B aí, você vê, só dá mais notícias aqui da fazenda. Isso é muito triste. Mas tem o outro lado também, que é o lado da pregação da palavra, que nós podemos fazer isso. Como o apóstolo Paulo saiu para pregar, Pedro saiu para pregar, dizendo que as pessoas tinham que deixar as coisas da carne e viver as do Espírito. E nós temos que fazer isso também nos dias atuais. É isso. Isso aí. Somos cidadãos do céu, mas precisamos estar compromissados com a pregação da palavra e com o local onde nós estamos, né? A lição deixa muito claro isso, né? Que exatamente. Os apóstolos se identificavam como cidadãos do céu, mas não eram alienados ao que estava acontecendo ao redor deles. Nós também precisamos ter essa noção, né? Não podemos nos viver num conto de fadas, né? Só nós fechados dentro de 4 paredes, com o que nós acreditamos, com tudo de bom que nós temos, e esquecemos que as outras pessoas precisam ouvir essa verdade, né? Seja elas quem forem, elas precisam disso, né? E isso já tem muito a ver também ali com a quarta pergunta, e até queria que o pastor explicasse um pouco para nós essa questão ali como que é isso, né? Começou lá num jardim,
muito belo, tudo surgiu lá. Aí depois a gente vê a questão de Caim, né? E foi o texto base da nossa lição, falando sobre a primeira cidade. E aí a gente vê ali uma pessoa que estava numa situação complicada, né? Por tudo o que tinha acontecido ali. Aí ele fundou a primeira cidade. E a gente tem todo aí um desenvolvimento disso, dessa questão das cidades, até a gente chegar lá em Apocalipse e a gente vai falar de uma cidade linda e maravilhosa que o Senhor tem para nós, né? E aí eu achei interessante ali que eu não tinha ouvido ainda sobre isso, mas de algum ranço aí que as pessoas têm, né? De falar de cidade, porque entende como uma coisa ruim, porque a primeira cidade foi fundada por Caim e não sei o quê e tal. E na verdade tem uma cidade celestial esperando por nós, né? E aí tem uma coisa bem interessante ali que é o mandato cultural que nós fazemos, nós estamos inseridos nisso, né? É a questão do homem dominar a terra e colocar as questões, e faz parte de nós, como cidadãos do céu, como cristãos, estarmos inseridos nessa realidade do mandato cultural, de fazermos a nossa parte, de mostrarmos a nossa parte. Então, eu queria que o pastor comentasse um pouquinho a respeito disso, né, dessa questão da cidade, aí da fundação com Caim, de começar no Jardim do Éden e nós encerrarmos lá numa cidade perfeita, maravilhosa, né, que o nosso Deus preparou para nós. É interessante, né? Essa progressão, né? A história da humanidade começa no Jardim do Éden, no Jardim do Senhor, e o Senhor plantou no Éden, Gênesis capítulo 2, versículo 8. É a primeira menção nós temos, né, ali da rebeldia de Caim, vem logo depois ali, né, de Gênesis capítulo 4, versículo 7, e vem progredindo. Aí tem um termo, né, que se usa na teologia, é mandato cultural, né? Deus dá ali alguns mandatos, o mandato espiritual, né? E também o mandato cultural ao homem. E esse mandato é cultivar. A gente tem a ideia, né, uma ideia errada às vezes, e Deus fez Adão e Eva. E a ideia de Deus era que Adão tivesse Eva, e depois, de repente, tivesse Caim e Abel, e assim nisso. Talvez tivesse ali uns 2 ou 3 netinhos, e pronto, né? Tá feita a humanidade. Mas não, a ideia de Deus desde o início era uma terra povoada, era e tivesse cidades. Né? A gente vê ali pelo mandato cultural, pelo crescer e multiplicai, olha, Adão, cultive a terra, cuide dela, né? Olha, vá se estabelecendo. Então, a ideia de Deus era o quê? Você vai iniciar daí, desse jardim, e isso vai crescer. Não à toa, o mundo ele não cresceu, né? Deus não foi aumentando o mundo. Olha, criou o Jardim do Éden, daí o Adão e Eva pegou, e daí Deus falou, agora eu vou criar mais uma parte do mundo. Não, o mundo já estava criado, estava tudo feito, né? Então, o homem continuou, e Deus tinha planejado. Então, Deus sempre planejou que houvesse cidades, que houvesse esse tipo de, de sistema nós temos. E até uns dizem, né, mas aí, vamos dizer assim, né, parte para especulação, e aí independente se está certo ou não, e nós vamos ter o tempo no céu, é o milênio, e depois nós vamos para Nova Jerusalém, onde na Nova Jerusalém isso retomaria, né? Onde você teria de novo essa progressão de cidades, etc, etc, mas aí vai para especulação, né? Mas a ideia é sempre foi plano de Deus e a terra ela fosse povoada. Então, você vai ver nos céus alguns elementos do Jardim do Éden. Você vai ver a árvore, você vai ver o rio, ou seja, a ideia de cidade. E Deus chama ele de cidade.
Então, o jardim foi o início, né? E Deus, ele completa isso. Então, a ideia, né, de pessoas que falam, olha, essa cidade, eu não gosto de cidade, isso não é de Deus e tal, não está correto dentro de uma teologia bíblica, né? A ideia de Deus sempre foi que nós tivéssemos e vivêssemos em cidade, nós vivêssemos em sociedade, obviamente sem pecado, obviamente sem morte, obviamente sem dor, né? Deus ele estabeleceu a, essa ideia, né, de construção de cidades, isso já estava no coração de Deus e Deus já tinha colocado no coração do homem. Então, a gente vê hoje, né, é só uma ideia disso. E Deus completa isso, e nós vamos ver, inclusive, além do céu, né, porque Jerusalém não é no céu, né? É importante a gente entender isso. Os céus vamos dizer assim, eu costumo dizer assim, o céu é o nosso prêmio. O céu ainda é continuidade da terra. O céu é o galardão nosso e da terra, né? Nós estamos, o apóstolo Paulo fala, você está na corrida, você está batalhando, o céu, né, para a gente ter ideia, por mais que não vai ter tempo, fala, ó, é um milênio só, vamos dizer assim, é uma porção de tempo, é uma porção de tempo de prêmio de vocês. Daí depois vai descer a Nova Jerusalém, e aí você vai iniciar uma nova etapa. Aí vai ter a Nova Jerusalém. Aí vocês vão morar na Nova Jerusalém, né? Os céus, a morada, é só umas férias. É só um bônus, né? E é uma boa férias, né? É um alardão impressionante, assim. É algo extraordinário. Mas a ideia de cidade ainda transcende o milênio, transcende os céus. Então a gente vê assim, sempre foi pensamento de Deus morarmos em cidade. E ou ideia de cidade, né, a gente pode pressupor, né, e é pressuposição, a ideia de cultivo, ideia, né, uma ideia de retomada, inclusive, da Ilo e era o Éden, né, de alguma forma. Mais ou menos isso. Essa última parte que o senhor falou, ainda aqui na lição, diz assim: ó, a cidade é o cumprimento dos propósitos de Deus no Éden, de cultivar a terra e a consequência concreta da obediência do mandato cultural. Ou seja, de nós dominarmos, né, a terra e fazermos tudo conforme a vontade do Senhor, né? E nós temos esse dever, né? É um mandato, é um dever nosso de estarmos presentes nos lugares, na verdade, né? E aí, Lu, me permita um parênteses, esse Pode falar. mandato cultural nós temos ainda hoje. Então é importante a gente entender, assim, preservar, por mais que exista uma profecia, por mais que exista uma ordem natural de destruição, nós ainda temos um mandato cultural de preservação da natureza, né? Sim. Nós precisamos cuidar da natureza, nós precisamos preservar, na medida do possível, nós temos de cuidar da que Deus nos deu, né? E os outros não fazem, problema dos outros. E é mandamento, é profecia, cabe a Deus. Mas o mandamento, né? O mandamento de cultivar, o mandamento de dominar sobre as coisas, eles continuam prevalecendo, né? E também a ideia nós não somos donos de nada. Nós dominamos, nós cultivamos, nós tiramos dele nosso sustento, mas Deus continua sendo dono de todas as coisas. Deus, a seu tempo, vai destruir tudo, Deus vai remir tudo, tudo é dele, nós cultivamos isso tudo, nós dominamos sobre isso tudo, mas tudo é dele. Mas o mandato ainda existe, né?
É nosso. Uhum. É essa questão da soberania de Deus, né? Deus é soberano sobre todas as coisas e nos coloca como seus mordomos, né? Para cuidar, para administrar, para fazer da melhor maneira possível, né? E é interessante isso que o senhor falou de cuidar da natureza e tudo, que a gente sabe que existe essa destruição gradativa das coisas, mas a gente, sempre que você vê pelo menos a grande maioria dos cristãos, eles têm esse cuidado, né? De sempre, quando olha para a natureza, olha como a obra perfeita de Deus, né? E cuida e preserva e tenta fazer sempre da melhor maneira possível, né? E dentro disso, até da questão de dominância no geral, né? Em todos os aspectos da sociedade, eu estava lendo um texto, e eu acho que até foi hoje, ou foi ontem, não me recordo agora, de um cara falando da forma como os cristãos estão se inserindo em várias etapas da sociedade. Ele não estava falando bem, ele estava falando mal, tá? Ele estava criticando isso, né? Mas, e falando da forma como isso tem interferido politicamente e tal, ele estava criticando, mas aí eu comecei a pensar, e tem a ver com essa questão da nossa dominância. Nós temos que fazer isso, né? É nosso dever também fazermos partes de várias questões na sociedade, contribuirmos. É uma bênção, né? Exatamente. Porque quando. E ele falou da questão ele falou assim das bancadas evangélicas, de várias questões, assim, né, da sociedade no geral, que os cristãos estão se inserindo, né, e colocando as suas ideias. Eu pensei assim, para nós é ótimo, porque a gente começa a ver coisas diferentes acontecerem. Mas, e por outro lado, alguns se incomodam com isso, né? Mas isso faz parte de Deus, né? Dos planos de Deus também, quando ele idealizou as cidades. Era para que nós fizéssemos parte, para que nós também interferíssemos, né? E até a lição diz aqui um pouquinho mais para frente, que é na parte prática da lição, dos 2 pontos. O primeiro ponto é obedeça ao mandato cultural das cidades. E aí ela diz assim, como cristãos, temos esse desafio, sermos bênçãos na cidade onde residimos, né? E aí ele diz ali que o texto, né, que está citando aqui de Pedro, é assim, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E daí diz assim, observe a palavra peregrino, trata-se da tradução da palavra grega ali, né? Um termo rico em significados, que diz ali, se refere a pessoas de um país que residem em outro, mas olha só, são leais ao seu país de origem, mas participam integralmente da vida do país onde residem. Então, se nós somos peregrinos aqui neste mundo, porque somos cidadãos dos céus, nós somos leais, né, ao nosso rei, né, porque pertencemos ao reino do nosso de Cristo, né, mas nós participamos integralmente da vida onde nós estamos, deste mundo. Então, faz parte, nós também, deve fazer parte da Igreja de Cristo, né, interferir na sociedade de forma positiva. Eu já vi uma vez um apresentador de televisão falar sobre isso também, e ele disse assim, que nunca viu os crentes fazerem mal para a sociedade. E é até interessante a palavra dele, porque ele disse assim, onde tem crente, eles ajudam as pessoas, eles dão comida para quem tem fome, eles acolhem as pessoas, eles tiram as pessoas da rua. Ele fez vários pontos positivos a respeito disso, né? E a gente sabe disso, né? Que existe essa necessidade da sociedade e de nós nos colocarmos também dessa forma, né? E aí a lição vem dizendo assim, cite maneiras práticas que podemos obedecer ao mandato cultural nas cidades onde vivemos. Como que nós podemos fazer isso de forma prática? A gente já citou algumas questões aqui de interferir na sociedade, né? Uma questão que eu coloquei aqui é dando o nosso testemunho de Cristo, né? E
participando ativamente de uma forma positiva para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento dessa sociedade, dessa cidade onde nós estamos. Eu diria assim, não sei se foi uma vez o pastor que falou, alguém colocou assim, se a igreja onde nós estamos deixasse de existir, ela faria falta? Eu acho que esse é um grande questionamento que nós podemos fazer. Será que a igreja adventista da promessa de Fazenda Rio Grande, se ela deixasse de existir ali onde ela está hoje, ela faria falta para a nossa sociedade? A igreja, né, nós como cristãos no geral, será que faríamos falta para a nossa sociedade? Nós, Pastor, sabe, quer Lu, falar? eu vejo assim, eu acho que foi o Abraham Kuyper, quando ele foi primeiro-ministro da Holanda, ele tornou a Holanda um dos países mais cristãos daquele tempo. Né? Ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã e era uma faculdade cristã. Né? Ele segurou muita coisa e tornou o país um país cristão enquanto ele foi primeiro-ministro. Sabe? Então, eu vejo assim, enquanto nós nos infiltramos, vamos dizer assim, né? Como agentes na sociedade, verdadeiramente cristãos, nós transformamos todo o ambiente onde nós estamos. Puxa, como nós podemos afetar a nossa sociedade? Interferindo nela, seja como empresários, seja como políticos, seja como funcionários. Precisamos interagir com a nossa sociedade. De forma nenhuma estarmos alienados a ela, né? De maneira prática na nossa Fazenda Rio Grande. Interferimos na sociedade, estarmos envolvidos nas questões políticas, nas questões sociais, nas mazelas, nas decisões. Nós precisamos, como cristãos, estarmos envolvidos em todas as questões da nossa sociedade ali. Estando envolvidos, nós somos verdadeiros cristãos, nós vamos estar levando Cristo para esses ambientes. É a ideia de não só trazermos as pessoas à igreja e fazermos ali uma ilha, né, como se fosse um oásis, a ideia do oásis no deserto, né? Ou seja, vocês querem água, venha aí. Aí tem água, né? E o resto fica no deserto. Mas levar água a todos os lugares, né? Nós temos água boa e nós somos fonte dessa água boa, né? E essa água boa está jorrando em nós. Então, quanto mais nós, na área que Deus nos colocar, e aí eu vejo que Deus nos faz prosperarmos, né? Independente de onde Deus nos colocarmos, independente do Deus colocar a nossa mão para fazer, né? O importante é o quê? Nossa oração estar no lugar certo, é Cristo, e nós termos a visão do de termos essa teologia, né? Eu chamo de teologia pública, e a teologia para transformar a sociedade, né? É uma teologia que não pregar, né? Tipo, olha, eu faço, mas levar Cristo às pessoas, ressignificar vidas e verdadeiramente transformar a sociedade. Aí nós vamos estar realmente fazendo diferença. Aí, se nós deixarmos de existir, né? Se a GEL, se a Lu falar, olha, eu vou mudar daí, o prefeito vai ligar e falar, não deixa mudar, não. Né? Não sai daí, não. Continua aí, vocês são importantes para nós. Né? Chegar a movimentar a sociedade fazendense, né? A tal ponto e nós sejamos importantes para todos que moram ali. Né? Então, nós precisamos entender esse nosso papel. Nós somos a agência de salvação do reino de Deus, né? Mas essa agência, ela sai, ela se infiltra em toda a sociedade. E essa é a missão que Deus tem para nós. Importantíssimo isso, né? Gel, olha o nosso item 2 aqui, diz assim, proclame o evangelho transformador nas cidades.
Aí o texto diz assim, olha, o evangelho é a única mensagem capaz de transformar completamente a vida de uma pessoa e lhe dar novo rumo. Comente sobre a importância de proclamarmos o evangelho nas cidades. Ele pode provocar algum impacto nos lugares e nas pessoas que vivem nas cidades onde moramos? Será que o evangelho pode fazer diferença aqui na Fazenda Rio Grande, onde nós estamos? Lu, eu não sei se você vai recordar, mas eu sou boa de memória, pelo menos para as coisas que passaram, eu sou boa de memória. Eu me recordei uma vez que nós estávamos conversando na salinha da tesouraria, eu e você, e eu falei alguma coisa e você disse assim para mim, Gel, se os bons se calarem, os maus vão fazer o que querem. Eu me recordo disso, assim, claramente, como se você estivesse falando para mim agora. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E precisamos impactar a sociedade onde nós vivemos. Porque dentro disso aqui que nós estudamos, as cidades estão carentes do Evangelho. Tem muitas pessoas carentes do Evangelho. E nós não podemos ficar calados. O pastor falando de todas essas questões, eu vejo que não podemos em nenhum momento nos calar. Sim, nós somos peregrinos aqui, nós somos. Nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Mas estamos aqui ainda. A Nova Jerusalém ainda não desceu. Então, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos nos envolver com a política, sim, porque tem pessoas limpas na política. Nas grandes empresas, sim. Com certeza. Porque nós precisamos pregar Cristo na zona urbana, aonde tem o maior número de pessoas. Nós precisamos impactar as pessoas. Olha isso. Ele pode provocar algum impacto nos lugares e nas pessoas que vivem nas cidades onde moramos. Nós estamos falando do Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno. Não tem como ele não causar um grande impacto onde nós vivemos. Eu me recordo que quando nós começamos o projeto em si, em trazer as outras pessoas de outras denominações vieram até a nossa igreja para conhecer o projeto. Vieram até nós. É ou não é causar impacto nas pessoas? É sim. E nós precisamos continuar a nossa tarefa. Nós temos uma tarefa que Deus designou a nós, que é levar o Evangelho em todos os lugares, para que as pessoas recebam Jesus em seus corações, como um dia eu recebi Jesus, como um dia você, irmã Luciane, catequista, eu também já fui catequista, mas recebi, eu ia ser freira, eu estava estudando para ser uma freira. A minha mãe que não deixou eu ir para o convento, num outro estado, onde eu ia ficar lá e a minha mãe ia demorar para me ver, e ela disse, não, minha filha, não vai. Eu tinha 13 anos. Jesus tinha algo muito maior para mim, que é pregar o evangelho dele. Eu preciso impactar as pessoas como ele impactou minha vida, como ele entrou em meu coração. Né? E é claro, sim, irmã Luciane, que o evangelho de Cristo pode impactar a nossa cidade, aqui onde vivemos. E tudo é para a glória de Deus. E pensando, né, que a nossa igreja, aqui falando especificamente da nossa igreja, né, da Igreja Adventista, ela começou
numa cidadezinha de interior também, né? Numa zona mais rural. E depois Foi no Nordeste, viu, Lu? Foi no Nordeste que começou. No Nordeste, né? No interior. E depois se expandiu, né, para grandes cidades, né, para grandes regiões, né? É o Evangelho de Cristo, né, chegando nas grandes regiões. Se a gente parar para pensar biblicamente, Jesus nasceu em Belém, numa cidadezinha pequena também, né? Verdade. E dali ele saiu, impactou tantos outros lugares, o mundo, né? Que conhece a palavra do Senhor. Então, é nosso dever, né, sermos esse agente de mudança nesse sentido, né? Sermos um instrumento, porque o agente da mudança mesmo é o Evangelho, é o Espírito Santo, né? É Deus quem fala, é o Evangelho verdadeiro. Nós somos instrumentos nas mãos deles, né? E é interessante o desafio da semana, ele vai dizer assim, ó, você tem um desafio muito importante para essa semana. Você conhece a história da cidade onde vive? Olha que interessante. Conhece os principais problemas da sua cidade? Conhece os principais dilemas vividos pelos cidadãos? Seu desafio será pesquisar essas informações e refletir sobre elas. Tente fazer uma lista com as 4 informações mais relevantes que encontrar. Depois, pense no que você e sua igreja podem fazer como cidadãos de uma cidade celestial, mas que vivem como peregrinos nessa cidade terrena. Isso, para nós, seria praticamente um plano de ação, né? Do que fazer e como fazer na nossa cidade de Fazenda Rio Grande, né? Levantar essas informações e ter isso, para nós, é um plano de ação de como realmente sermos relevantes e de como realmente fazermos a diferença ali no bairro onde nós estamos e na cidade inteira, né? De Fazenda Rio Grande, que está crescendo cada vez mais, se expandindo cada vez mais. Então, talvez aqui, como o pastor falou, né? Que a lição venha para que nós possamos colocar na prática. E talvez aqui está o plano de ação que também nós precisamos, né? Pensar. São em 4 itens que eles falaram, que é para a gente pensar aqui. Pegar esses 4 itens e ver de que forma que nós podemos fazer isso para 2021, para 2022, porque não é só um trabalho do agora, é um trabalho a médio e a longo prazo que vai fazer a diferença, né? Na vida dessas pessoas, na vida daqueles que precisam, seja o morador de rua, ou seja aquele, como o pastor falou, o rico, que tem tudo, mas está vazio porque não tem Jesus. Então não tem nada, né? Pode ter muito dinheiro, pode ter muitas propriedades, pode ter tudo de bom, mas não tem principal, não tem Jesus, então não tem nada, né? Está vazio, né? Irmãos, Diaconisa Giovânia, pastor, muito obrigada. Chegamos ao final da nossa lição. Graças a Deus, né? A primeira dessa série e a última desse ano, né? Desse encontro assim de escola bíblica que a gente está tendo é a última de 2020, mas se Deus assim permitir, 2021 nós estaremos aqui novamente, né? Ainda assim virtual, né? Em algumas situações ainda temos muita coisa para pensar, para analisar e ver o que vai acontecer aí nesses próximos dias. Mas somos muito gratos ao nosso Deus e aos nossos irmãos que sempre nos acompanham, que sempre estão presentes, acompanhando a lição, fazendo seus comentários, estudando a lição em casa. Temos lição na igreja, lá na tesouraria. Sábado a tesouraria estará funcionando normalmente, das 9h30 às 11h30. Então, os irmãos quiserem ir lá buscar suas lições, podem passar lá e pegar a lição conosco, né? Para que possa acompanhar a lição, estudar a lição junto com a gente. Na semana que vem estaremos de novo juntos aqui online. E é muito importante você fazer o seu comentário, fazer a sua contribuição, né, da lição conosco, né? E agradecemos muito a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Pastor, o senhor pode dirigir uma oração para nós agora, né, no final? E agradecendo aí aos nossos irmãos pela última semana, que Deus os abençoe grandemente, tem aí um final, uma virada de ano abençoada nas suas famílias, nos seus lares, né? Que tudo seja sempre para a glória do nosso Deus, sempre. Pastor. Amém.
Irmãos, Deus abençoe. E não tem lição ainda ontem, não tenho dúvida, vai ser uma série extraordinária, vai ser uma série, vai amplificar nossas visões, um cenário extraordinário de bênção para todos nós. Não perca o nosso culto nesse sábado, vai estar conosco a diaconisa Priscila, trazendo a mensagem da palavra de Deus. Nós tenhamos um sábado abençoado pelo nosso Deus, possamos estar juntos e orando, meus irmãos, orando para esse ano de 2021 seja um ano de portas abertas, seja um ano de comunhão, de, de estarmos mais próximos, né? E possa chegar logo essa vacina, seja o que for. Oremos pelos nossos governos, para que possam encontrar a solução que precisamos, para que nós possamos estar juntos. E enquanto não estamos juntos presencialmente, estejamos juntos virtualmente. Não deixe de participar, meus irmãos, não deixe de participar, porque Jesus está voltando, nosso Deus está voltando, não vacile, vigie, não vacile. Né? O nosso Deus está voltando, a palavra de Deus está sendo pregada, todos os dias estamos falando, meditando, a palavra de Deus está sendo ministrada, aprenda, aproveite, e tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, Pai de amor, Deus de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa primeira lição do ano. Te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de estar juntos. Te agradeço, Senhor Deus, pela vida da Lu, da Gel, e nós possamos, Senhor Deus, ter muitos momentos ainda, Senhor Deus, de estudo da lição bíblica, junto com outros irmãos, Senhor Deus, e tantos outros que ainda virão. Que o Senhor esteja conosco, o Senhor nos dê um sábado de paz, de bênção, de vitória no nome santo de Jesus. Nos dê, Senhor Deus, um ano de vitória, Senhor Deus, pois nós carecemos, Senhor Deus, do teu favor e da tua graça todos os dias. E este ensinamento, Senhor Deus, inicia, Senhor Deus, hoje. Essa lição, Senhor Deus, estamos iniciando hoje. Possa prosperar, Senhor Deus, em nossas orações, possa amplificar, Senhor Deus, o nosso conhecimento, possa alargar, Senhor Deus, o nosso conhecimento, e possa nos levar, Senhor Deus, a novas ações, ações que te glorifiquem, ações que exaltem o teu santo nome. Leva-nos além, Senhor Deus, leva-nos a alargar as nossas tendas, sempre para o teu louvor e para a tua glória, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, Lu. Deus abençoe, Gel. Até a próxima. Amém. Até. Amém. Deus abençoe.